do Senhor Jesus a todos nessa tarde. Louvado seja o nome do nosso Deus, né? Que é fiel. Passando aqui, meus queridos, para nos trazer uma palavra da parte do nosso Senhor Jesus, que se encontra aqui no livro de Provérbios. Provérbios 150, né? Apenas o 23, que vai nos dizer: convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus, Ele tem uma palavra para mim e para ti. Louvado seja Deus. Nessa tarde, né? Deus, Ele tem algo para nos falar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ó, o Senhor está dizendo, querido, convertei-vos pela minha repreensão. Tem pessoas que não aceitam ser repreendido, né? Tem pessoas que não querem ser repreendido. Mas, meu querido, ó, o Senhor diz que Deus, Ele corrige o filho que Ele ama. Você sabia? Que se o Senhor nos corrige é porque Ele nos ama. Ele tem um imenso amor. Louvado seja Deus por mim e por você. Então, glória a Deus. É por isso que o Senhor, Ele nos corrige. É porque o amor dele é muito grande por mim e por você. É porque nós somos especial para Ele. Porque, querido, se o Senhor Jesus, Ele não nos amasse, Ele não se importaria conosco. Ele não nos corrigiria. Louvado seja Deus, você que é pai. Quando teu filho faz alguma coisa errada, você não repreende ele, porque o certo é o pai repreender o filho. Eu tenho 3 filhas. Se uma delas fizer alguma coisa errada, eu tenho por obrigação a repreendê-las. Falar: olha, minha filha, isso que você fez não está certo. Olha, minha filha, essa forma que você agiu não agrada a Deus. Não é correto você fazer isso. Bem assim é Deus, né? Bem assim é o nosso Pai. Nosso Pai Celeste, aquele que nos ama incondicionalmente. Aquele que nos ama, querido, mesmo sem nós merecer. Nós não merecíamos o sacrifício que Ele fez naquela cruz. Eu e você não merecia Jesus ter morrido naquela cruz por mim e por você. Sabe por quê? Porque quantas das vezes nós rejeitamos a Ele? Quantas das vezes as pessoas pregoaram a palavra do Senhor para mim e para ti, nós rejeitamos. Mas Ele, com paciência, com o infinito amor que só Ele tem por mim e por ti, Ele ficou nos guardando, nos protegendo, nos livrando, né? Esperando o momento de nós decidir, dizer: Senhor, eis-me aqui, faz de mim o teu querer. E Ele faz assim com você também. Ele está esperando, glória a Deus, você se decidir para que Ele venha te revelar as palavras dEle, né? Glória a Deus, convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito. Glória a Jesus. Jesus, Ele promete derramar sobre mim e sobre ti o Espírito Santo dEle, mas primeiro Ele nos corrige. Primeiro Ele vai dizer para mim e para você: ei, filho, ei, filha, o que você está fazendo não é correto diante de mim. Louvado seja Deus. Isso que você está fazendo aí, se prostituindo, talvez traindo a tua esposa, traindo o teu esposo, enganando alguém com uma mentira, né? Roubando aquilo que não é seu, pegando aquilo que não é seu. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que roubam não herdarão o reino de Deus. Os traidores também, que traz sua esposa não herdará o reino de Deus, porque Deus não está nesse negócio. Sabe quem está por trás de tudo isso? Satanás. É, meu querido, te digo com convicção e certeza. Quem está por detrás de tudo isso, de tudo que é errado,
é Satanás, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Essa é a função dele. Mas Jesus não, ele veio para que nós tenhamos vida. E vidas em abundância na presença dele. Então, meu querido, minha querida, é necessário nós aceitar a correção do Senhor. E quando eu e você aceitar que o que nós faz muitas das vezes não agrada a Deus, às vezes nós falamos alguma coisa, alguma palavra que não é do agrado do Senhor, e Ele nos repreende. Repreende como, missionário? Através da palavra dEle. Através da palavra dEle. A palavra do Senhor diz, querido, que quando nós aceitamos a Jesus, nova criatura nós temos que ser. De repente você até já aceitou Jesus. Mas você continua roubando alguma coisa dos outros. Você continua mentindo. Você continua enganando. Você continua sendo uma pessoa falsa. Você vai precisar aceitar a correção do Senhor. Sabe para quê? Para que Ele venha derramar sobre vós o meu Espírito. Ele está dizendo: convertei-vos pela minha repreensão e abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito. Querido, quem não quer ter o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus, querido, é algo maravilhoso. Que só quem tem ele sabe a paz, a alegria. A alegria dos nossos corações é ter o Espírito Santo sobre a nossa vida. Quando nós temos o Espírito Santo, sabe o que acontece? Nós não mente mais. Nós não engana mais o nosso próximo. Nós não tem prazer mais em falar mal do nosso próximo, às escondido. E se falar, de repentemente o Espírito Santo diz: ei filho, ei filha, para com isso. Abandona essa prática, porque eu não estou me agradando. Rapidamente o Espírito Santo toca na nossa consciência e nós pedimos perdão. Mas quando nós não temos o Espírito Santo, querido, nós temos o prazer de fazer tudo o que foi errado. Nós se sente prazer naquilo, de fazer as coisas erradas. Mas quando nós, aleluia, glória a Deus, estamos na presença do Senhor Jesus, aí, querida, nosso prazer é viver na presença do Senhor. Quando nós temos o Espírito Santo, nós temos força para orar, para clamar a Ele. Nós temos força até para orar pelo nosso próximo, até pelos que nos perseguem. Jesus disse que devemos orar por todos na face da terra. Será que você tem orado por essa pessoa que tem te perseguido? Por essa pessoa que tem te entristecido? Por essa pessoa que tem, louvado seja Deus, falado mal de você? Será que você tem orado por esta pessoa? Se você tiver o Espírito Santo de Deus, você vai conseguir fazer isso. Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Glória a Deus. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, querido, Jesus, ele nos dá a palavra. A palavra dele está aqui, ó, na Bíblia. Quando nós temos o Espírito Santo, nós nos inclinamos, nós temos prazer em ler a palavra do Senhor. Nós temos prazer em ler a palavra do Senhor e apregoar a palavra dele para aqueles que precisam. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós temos prazer. Aleluias. Prazer em falar do amor de Cristo. Prazer em ler a palavra do Senhor quando nós temos o Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Então Jesus, ele quer te repreender. E ele está te repreendendo através da palavra dele. Para que ele está te repreendendo? Repreensão quer dizer correção. Deus, ele está dizendo para você que está aí na prática da mentira, na prática do pecado: ei, meu filho, ei, minha filha, pare com isso. Saia desse caminho, porque esse caminho vai te levar à perdição. Saia desse caminho, porque esse caminho vai te levar à ruína total. Louvado seja Deus. Venha para mim. Venha para os meus braços, Jesus está dizendo para ti. Para que eu possa te encher do meu Espírito Santo. E para que eu possa te dar a palavra. Que palavra é essa? Palavra de vida eterna. Só Jesus tem palavras de vida eterna. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, querido, ela sempre vai ter uma palavra que vai te levantar.
Uma pessoa que tem o Espírito Santo, minha querida, ela sempre vai ter uma palavra, louvado seja Deus, para te confortar. Ela sempre vai dizer que Deus é contigo, que Deus está aí pelejando por você, que Jesus te ama. E eu digo para você nessa tarde, Jesus te ama, meu querido e minha querida. E Ele quer fazer grandes coisas na tua vida. Ele quer te revelar os mistérios. Ele quer te batizar com o Espírito Santo. Coisa maravilhosa ser batizado com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. O prazer que você sente quando você é batizado com o Espírito Santo, querida, a presença de Deus, nada substitui. É algo maravilhoso a presença de Deus. Não tem nem como te explicar. Mas uma coisa eu te digo, que é muito melhor do que qualquer prazer. Qualquer coisa que te dá prazer nessa vida. A presença de Deus substitui a tudo e a todos. Não tem comparação a presença de Deus quando a gente é cheio do Espírito Santo de Deus. Quando a gente tem, louvado seja Deus, palavra de vida, que é Jesus na nossa vida. Tudo fica mais bonito. Tudo fica maravilhoso. Ainda que passamos por luta, ainda que passamos por dificuldade e por tristeza, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos consola. E Jesus nos faz saber que Ele sempre está conosco. Ele disse, estarei convosco até o fim dos tempos. Até o fim dos séculos estarei convosco. Louvado seja Deus todos os dias. Não vai só um dia, não. Ele diz que todos os dias estará conosco. Para nos consolar quando estivermos tristes. Glória a Deus, aleluia. Para dizer que Ele é a solução para o meu e teu problema. Para dizer que quando todos viram as costas para mim e para você, Ele estende a mão. E Ele pega na nossa mão. E Ele diz, ei filho, ei filha, se levanta desse chão, o Senhor está dizendo para ti nessa tarde. Você que se encontra caído, afastado da presença do Senhor, se levanta desse chão em nome de Jesus. Porque Jesus, Ele tem algo novo para ti. De repente você é uma pessoa afastada dos caminhos do Senhor, batizado com o Espírito Santo. Você pediu tanto a Deus para ser batizado com o Espírito Santo, Ele te batizou. Ele te encheu, querido. E você hoje se encontra afastado da presença do Senhor. Eu tinha um sonho. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha um desejo de ser batizada com o Espírito Santo. E eu buscava, eu jejuava, eu orava, o tempo todo buscando essa presença maravilhosa. Eu achava lindo as irmãs rodando no mistério. Eu achava lindo as irmãs falando em línguas, os servos de Deus. E eu, Jesus, eu quero isso para mim, Senhor. Eu quero também ser batizada. E muitas das vezes eu sentia, né, vontade de falar em outras línguas, mas eu não conseguia, algo ainda me prendia. Creio que eu não estava ainda preparada, liberta. Mas um dia, querida, eu fui a uma vigília. Sabe aquelas vigílias que acabam às 5 horas da manhã? Glória a Deus. Eu fui a essa vigília. E lá algumas irmãzinhas cheias do Espírito Santo disse, quem quiser ser batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente. Eu lembro que eu fui. Foi eu, uma sobrinha e uma irmã minha. Glória a Deus. E aí as irmãs começaram a colocar a mão na cabeça da gente, começou a orar. E eu, na minha ignorância, né, sem saber o que estava dizendo, mas eu disse, Senhor, Deus, não me deixe ser envergonhada. Não me deixe sair daqui, da frente. Ai de canto, urabaçu de cai. Ai de canto, urabaçu de canto. Sem ser batizada com o teu Espírito Santo, Senhor. Não me deixe ser envergonhada, Pai. Não me envergonhe. Olha só o que eu falei para o Senhor. Mas o Senhor, querido, sabia que eu estava falando do fundo do meu coração. E Deus, Ele sabia que eu tinha um desejo muito grande de ser cheia da presença de Deus. E eu fechei os meus olhos e fiquei recebendo, né? A irmã orando ali por mim, eu levantei as mãos. Meu querido, foi o dia mais glorioso para mim. Foi o dia mais feliz para mim, querido. Louvado seja Deus. Quando eu pensei que não, meu querido, estava eu rodando no mistério.
E estava eu falando em outras línguas. Ai, de canto, rabaço de canto. Oh, meu querido, se você soubesse como é glorioso sentir essa presença. Você buscaria mais. Você pediria ao Senhor para ter essa experiência também. Se você soubesse como é maravilhoso sentir a presença de Deus mais forte dentro de nós, você abandonaria o pecado. Você abandonaria as concupiscências da carne e dos olhos. Você tiraria os teus olhos daquilo que não agrada ao Senhor. Louvado seja Deus. Você tiraria os teus olhos daquilo que não agrada ao Senhor. Se você soubesse que presença é essa que eu estou te falando. E hoje o Senhor não é diferente, Ele continua a batizar. Jesus continua a derramar o seu Espírito Santo sobre todo aquele que o buscar. Glória a Jesus. Eu lembro, querido, que eu tenho uma irmã em Cristo. Quando ela aceitou Jesus, ela falava para mim, irmã, tem vezes que eu sinto uma vontade, sabe, de falar em mistério, em outras línguas, mas algo me prende. E eu falei para aquela irmã, que ela era nova convertida também, eu falei, irmã, para de ouvir as músicas que não agradam a Deus. No dia que tu parar de ouvir a música do mundo, no dia que tu parar de assistir novela, televisão, novela, Deus ele vai te batizar com o Espírito Santo. E aquela irmãzinha, com toda a humildade e obediência, ela resolveu ouvir os meus conselhos. Porque creio eu que não falei de mim mesma, mas falei do Espírito Santo para aquela mulher. E não demorou muito, querido. Não demorou muito. Glória a Deus, aleluia. Aquela irmãzinha também foi batizada com o Espírito Santo. Porque, querido, Deus ele requer algumas coisas de mim e de você. Não é de qualquer maneira que nós vamos receber o Espírito Santo dele dentro de nós, não. Deus ele diz que ele não habita em corpo. Aleluia, glória a Deus. Em templo sujo. Eu e você devemos ser templo e morada do Espírito Santo. Se nós estiver fazendo coisas erradas, o Espírito Santo não vem sobre mim, sobre você. E aquela irmãzinha hoje é uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Né? Eu digo uma irmãzinha, mas ela ainda é muito jovem. Ela é uma irmãzinha, uma senhora porque é casada, tem filho, tem esposo, mas ela é cheia do Espírito Santo de Deus, uma mulher que Deus usa poderosamente. Então, querido, quando Deus usar alguém para te repreender, estou falando de repreensão. Quando Deus usar alguém para te repreender, louvado seja Deus, aceita a repreensão do Senhor, porque Deus ele tem coisas melhores para fazer na tua vida. Se Jesus está te mandando abandonar algo, parar de fazer algo, pare. Pare, porque certamente Deus sabe que este algo está te prendendo, está te privando de receber o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. E você sabe, querido, se você não sabe, você vai ficar sabendo que para nós tomarmos atitudes que agradam a Deus, nós só podemos fazer isso através do Espírito Santo dele. Se eu e você não tiver o Espírito Santo de Deus, nós vamos andar fazendo coisas erradas. Nós vamos se inclinar só para as coisas erradas. Mas se eu e você tiver o Espírito Santo de Deus, querido, nós vamos andar no centro da vontade do Senhor. Nós vamos ser libertas e nós vamos também ser usados para libertar alguém. Assim como Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito, ele quer usar a mim e você para libertar outras vidas que estão oprimidas. Você sabia? Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. O convite e exortação da sabedoria. É o título da palavra que eu estou lendo. Louvado seja Deus. Então, querido, se você quer ter algo de Deus, algo novo, abandona o pecado. E se você já recebeu esse Espírito Santo falando em línguas, mas hoje se encontra afastado, completamente atolado no vício do pecado, peça a misericórdia do Senhor e aceita a palavra dele que te repreende nesta tarde e te pede para você abandonar o pecado, abandonar o erro. Porque, querido, Deus ele nos deu a sabedoria. Deus ele nos deu a inteligência. Deus ele nos deu o saber de que quando estamos fazendo algo de errado, a nossa consciência logo nos acusa. Principalmente se nós já conhecemos a palavra de Deus. Querido,
A palavra de Deus diz que Deus vai cobrar mais de mim e de ti que conhece a palavra dele, do que aqueles que ainda não conhecem, ou que ainda são inocentes, entre aspas, né? Mas Deus, ele não faz saber. Mesmo que você ainda não ouviu a palavra do Senhor, mas quando você faz algo de errado, algo lá no fundinho te acusa. Uma voz no teu ouvido diz que você não está certo, que você não está fazendo a coisa certa. Então eu não sei o que é que você está fazendo de errado, mas o Espírito Santo de Deus que vê todas as coisas, aquele que sonda o meu e o teu coração, ele está vendo, ele conhece a intenção. Ele diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Será que você está tendo a mente de Cristo, meu querido? Será que eu e você estamos tendo a mente de Cristo? Porque a mente de Cristo, ela tem que ser santa. Jesus, ele disse, sede santo, porque eu também sou santo. Ele nos manda a santificar. Quando, louvado seja Deus, Deus escolheu Josué para uma grande obra. E o povo estava ali, né? Creio eu que estava contaminado, porque Deus disse para Moisés, Josué, manda o povo se santificar. Diga ao povo que se santifique, e amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Glória a Deus, aleluia. Você quer ver maravilhas do Senhor na tua vida? Então começa a santificar os teus olhos. Para de ficar olhando aquilo que você olha que não agrada a Deus. Para de ficar olhando para a mulher do teu próximo, mulher dos outros, mulher que não é tua e desejando ela, através dos teus olhos. Para de ficar fazendo isso. Tem homem que é viciado na pornografia, né? Fica aí vendo um vídeo de pornografia. Tem homem que é casado e faz isso na escondida, escondendo da mulher, né? Tem casal que são casados e ficam os dois, né? Assistindo vídeo de pornografia, fazendo todas aquelas imundícias que Deus considera a prostituição. Quem faz as coisas que esses vídeos faz, querido, são pessoas prostitutas, mulheres prostitutas, homem prostituto, né? Deus, ele não se agrada. Isso torna-se adultério, quando você, né, assiste esse tipo de coisa para estar se relacionando com a tua esposa na intimidade, fazendo tudo aquilo que você está vendo outras pessoas fazerem. Você está contaminando a tua mente e os teus olhos. O Senhor, ele diz, tirai os teus olhos daquilo que não me agrada, o Senhor diz. E o Senhor, ele, louvado seja Deus, ele abomina essas coisas, né? De repente você também é aquela pessoa que não respeita a tua mulher, não aguenta ver uma mulher que começa a ficar olhando. Às vezes até na cara da tua mulher tu fica olhando para outras mulheres. Deus, ele não está se agradando dessas atitudes suas. Mulheres também que são casadas, né? Mas às vezes fica a olhar, né, para outros homens. Deus não se agrada. Deus fez o homem e a mulher para se unir em uma só carne. A palavra de Deus diz que somos uma só carne quando nos unimos ao nosso esposo une-se a nós. Então, querido, Deus, ele requer santidade de mim e de você. Existem muitas coisas que desagradam a Deus, né? Pensamentos impuros, pensamentos maldosos contra o nosso próximo, o ódio no coração, a raiva. É necessário perdoar. É necessário pedir ao Senhor para te ajudar a liberar esse perdão, porque se nós, a palavra do Senhor diz que se vocês não perdoarem uns aos outros, eu também não perdoarei vocês. Né? Tem pessoas que dizem que não precisa perdoar, que quem tem que perdoar é Deus. E os nossos pecados não precisam ser perdoados? Mas Jesus, ele disse que todo aquele que confessar o seu pecado, ele é fiel para perdoar. Então, Deus, ele quer perdoar a mim e a você. Até pessoas que dizem, eu não tenho jeito mais não. Eu sou um pecador, não tem jeito para mim mais não. Missionária Terezinha, me chama Missionária Terezinha. Amém? Inscreva no meu canal, né? Chamo Missionária Terezinha, mas está lá no meu canal Tereza Souza. Não perca a repreensão do Senhor. Não rejeite a repreensão do Senhor, meu querido, nessa tarde. Porque Jesus, ele te ama, ele quer te libertar, ele quer te arrancar desse fundo desse poço. Ele quer te arrancar aí desse mundo de trevas, de escuridão. O mundo, querido, aparentemente é tudo lindo, tudo maravilhoso, mas o mundo está coberto de uma grande treva. Você sabia? Uma grande escuridão no mundo espiritual.
o mundo está coberto dessa escuridão, dessa nuvem negra. E essa nuvem negra, querido, representa Satanás e todos os seus anjos caídos, que trabalham nas região celestial, no mundo espiritual, para destruir a minha e a tua vida. Quantas vidas destruídas, meu querido? Quantas pessoas maldosas fazendo feitiço, macumbaria, para destruir famílias? Você acha que Deus tem se agradado disso? Você acha, meu querido, que Deus tem se agradado dessa prática de pessoas que andam fazendo mal, fazendo obra de macumbaria, de bruxaria para destruir vida? Você acha que Deus está nesse negócio? É a nuvem de treva que está sobre a vida desta pessoa. Mas eu oro por ti, eu oro por você que está aí no mundo de treva, no mundo de escuridão, para que Deus ele venha te alcançar. E que essa palavra de repreensão venha fazer você entender que Deus ele disse, o primeiro mandamento é: amará o Senhor sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se você está aí matando o teu próximo com palavras, matando o teu próximo, louvado seja Deus, lançando enfermidade sobre ele e sobre ela, né? Através das tuas bruxarias, das tuas coisas maldosas, Deus ele vai ter um particular com você. Deus ele vai ter um particular com você no grande dia do juízo. Eu espero que você se arrependa, porque ele disse que não entrará o feiticeiro, não entrará no reino de Deus. Feiticeiro é todo aquele que faz feitiçaria para matar alguém, para destruir família, para separar casal, para enlouquecer alguém. Isso é obra das trevas. Jesus te ama e ele quer te libertar. Louvado seja Deus. Aleluia.